A primeira epístola de João, praticamente é uma epístola escrita, uma carta de João, é a primeira carta de João que é escrita à igreja do Senhor Jesus. Mas essa carta, praticamente, é mais dirigida para os jovens, e os jovens na fé, para que saibam como se resguardar do maligno. E aqui João enfatiza muito a palavra maligno, para que os jovens sejam incentivados a batalhar contra o mal. Mas como os jovens daquela igreja naquele tempo estavam batalhando e vencido o mal, então João falou nessa epístola de 1 João 2, a partir do versículo 13, diz assim, e diz duas vezes: jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Porque tendes vencido o maligno. Pela segunda vez, ele diz assim: jovens, eu vos escrevo, porque tendes, porque sois fortes. Aqui diz, porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós. E tendes vencido o maligno. Por duas vezes seguida, João fala sobre isso. E fala sobre a força dos jovens. E ali em Provérbios também fala, não é? Que os jovens têm a força. E essa força do jovem é que Deus quer usar. Mas também o mal quer usar a força dos jovens. Quando lermos ou lemos toda a palavra de Deus, não só aqui nessa epístola de João, você ler no Antigo Testamento, todos os profetas que Deus chamou ainda muito jovem. Deus nos chama quando somos muito jovens. Eu, por acaso, fui chamado por Deus e ainda era muito jovem. Por quê? Quando nós somos jovens e muito jovens e Deus nos chama, faz de nós, forja em nós uma arma indestrutível contra as trevas. E nos forja a mente contra todo o mal. Por isso é que Deus procura jovens. Quando Deus começou a usar a Daniel, a Sadraque, Mesaque e Abednego, eram todos jovens. Quando foram levados por Nabucodonosor, eram jovens. Jeremias era jovem. Isaías, todos eles eram muito jovens. Jeremias até reclamou que era praticamente uma criança. Mas Deus o enviou para falar, ele tinha que falar que ele não podia temer aqueles rostos de homens mais velhos que iriam resistir a ele. Porque Deus disse, eu sou contigo. Então, aqui João, não é? Incentiva os jovens. Por quê? Porque eles estavam num bom caminho. E tinham o quê? Vencido o maligno. O jovem, quando ele encontra Deus, quando Deus chama um jovem, e o jovem se entrega para Deus, o diabo perdeu. Mas o jovem não pode esquecer que o diabo é espírito. O diabo também trabalha com o tempo. Você encontrou a Deus, você nesse momento, você é um jovem e está no primeiro amor. Está tendo conhecimento da palavra e isso traz, não é, um desejo enorme de conhecer mais e mais a palavra de Deus e você se entrega com toda a sua força. Isso muito agrada a Deus. Porque Deus fará de você, quer seja homem ou mulher, um grande instrumento nas suas mãos. Um instrumento contra o diabo, contra o maligno, contra as trevas.
e você vai aprender a batalhar contra o diabo, contra o mal. Porque Pedro já falava que a nossa luta é contra o diabo. Você, quando conhece a Deus, você não pode ficar passivo em que estão as trevas. Não, eu encontrei o Senhor Jesus, é só adoração, não. Se Jesus lhe chamou, se Jesus lhe deu um espírito, que é um espírito da luz, que é o seu guia, que é o Espírito Santo, você tem que ter consciência que você iniciou uma guerra contra os espíritos das trevas. E você tem que batalhar. E você tem uma guerra dupla. Você vai batalhar porque você é jovem contra a sua própria carne. Por isso é que Paulo ensina, não é? A pessoa fazer morrer. Nós temos que fazer morrer a nossa natureza terrena. Porque ela tenta ressuscitar muito mais quando somos jovens. E nós temos que ser o quê? Fortes. Aqui diz, e João disse, eu vos escrevo porque sois fortes. Porque normalmente Deus não chama pessoas já velhas. Por quê? Não têm disposição, não têm força. E como é que vão batalhar contra o diabo? Já estão doentes, não é? Não podem ser muito usados por Deus. Mas o jovem é usado, é instruído por Deus, é formado por Deus, é forjado por Deus, uma arma contra o mal. E o diabo sabe disso. E o diabo também procura os seus jovens para servir deles, como Deus também busca os seus. Nós temos que ser o quê? Fortes nessa batalha contra o mal. E quando você é jovem, você encontrou nos dias de hoje o Senhor Jesus, você tem menos de 18 anos, tem mais de 18 anos, você tem que se entregar com todas as suas forças. Por quê? Isso vai lhe ajudar no dia de amanhã. Daqui a 10 anos, você verá como você será, como você estará na presença de Deus. Totalmente diferente, com uma unção muito maior, uma capacidade espiritual muito maior. Você se torna a própria arma, através da fé, para destruir, desfazer qualquer trabalho das trevas. Você cruza o mundo espiritual, você consegue destruir tudo. E a sua fé sobrenatural cruza o inferno e atinge o diabo ainda dentro do inferno. Você não tem, por exemplo, enquanto você é jovem, você agora se entrega às escrituras, ao cumprimento, você quer cumprir tudo para agradar a Deus. Isso é agradável a Deus Altíssimo. Eu também vivi isso. E eu me entreguei com todas as minhas forças. Por isso, por mais de 20 e tal anos, estou aqui hoje. Senão não estaria aqui. Se eu não tivesse entregar todas as minhas forças quando eu conheci o Senhor Jesus, antes dos meus 18 anos, não estaria aqui. Por isso é que Ele me chamou, para que forjasse em mim uma arma poderosíssima contra as trevas. Por isso é que João diz aqui, jovens, sois fortes, porque tendes vencido o maligno, o diabo. Se você não se entregar ao Senhor Jesus, hoje que você é jovem, você terá sérios problemas amanhã, até para encontrar o Senhor Jesus de novo, ou batalhar contra as trevas. Por quê? Hoje a sua mente é limpa, o seu subconsciente está limpo, e o Senhor Jesus pode trabalhar e formar a sua mente, uma mente de Cristo, mais forte do que nunca. É diferente que quando Deus chama alguém, salva alguém já adulto, com 40 anos para cima, já tem uma mente formada, já cometeu muitos pecados, já viveu em erros, não é? Já tem uma bagagem pesada, ainda que essa pessoa troca o seu jugo pelo jugo de Cristo, que é leve, a pessoa viveu. E no subconsciente da pessoa estão essas coisas.
que o diabo pode puxar nos momentos de fraqueza e usar contra essa própria pessoa. Por isso é que nós batalhamos contra a nossa própria carne. Mas você é jovem. Se você ouvir, você ler o que João escreveu aqui, a epístola de João, você também deve ler o Evangelho de João. Porque é diferente do Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. E a primeira epístola de João é essencial para você que é jovem. Porque logo a seguir ele ensina assim: não ameis o mundo. Porque normalmente o jovem sente-se atraído pelas coisas do mundo. Mas ao se entregar, ao você se entregar totalmente para o Senhor Jesus, o Senhor Jesus vai moldar a sua mente. E ao você receber o Espírito Santo, você recebe a mente de Cristo. E o diabo perdeu. Com essa mente, você se torna indestrutível. Uma arma poderosa nas mãos do nosso Senhor Jesus. Você não tem consciência disso porque você ainda é jovem. Por isso que a Bíblia ensina: desenvolvei, não é, a vossa salvação. Quando você é jovem, você tem tudo para colocar toda a sua força, descarregar toda a sua força, não é, para desenvolver a sua salvação, a sua espiritualidade, a sua comunhão, a sua intimidade com Deus. E Ele vai te ensinar. Por quê? Porque a sua mente é nova, é limpa. E você se torna útil para Deus. Por isso é que aqui João enfatiza muito: jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. 2 vezes. Jovens, vocês fortes, a palavra de Deus permanece em vós. Se o Senhor Jesus uma vez disse assim: se as minhas palavras permaneceres em vós, não é? E se vós permaneceis nas minhas palavras, as minhas palavras permaneceres em vós, ok? Nós estamos em quê? Em Cristo. Mas nós temos que permanecer em quê? Na sua palavra. Quando o jovem, ele é jovem, ele conhece Cristo, então você absorve o seu corpo, a sua mente, a sua vida, você entrega para Cristo, você absorve tudo o que é bom espiritualmente. E você cresce espiritualmente se você se entregar, você desejar. Você tem o desejo. Se você teve esse desejo de agradar o Deus Altíssimo, buscar o entendimento, o discernimento, a compreensão, então o próprio Senhor Jesus vem e dá. Ele dá. Você já tem a força, porque você é jovem, você tem disposição, porque você é jovem, você não está doente. É diferente de uma pessoa mais velha. Quando Deus chama uma pessoa mais velha é para outros trabalhos. Mas quando você é jovem, Deus pode usar de você de todas as maneiras. Então você é preciosíssimo para o Senhor Jesus quando você é jovem. E você não sabe a força que você pode vir a ter por ter conhecido o Senhor Jesus agora, nesse momento que você é jovem. É totalmente diferente se você vir a conhecer, se você perder a oportunidade hoje de conhecer o Senhor Jesus porque você tem 18 ou 20 anos e você diz: não, mais tarde eu venho conhecer o Senhor Jesus, venho conhecer, você pode não conhecer mais. Mas hoje, nessa oportunidade, você se entregar ao Senhor Jesus, você verá o seu futuro lá na frente. E o Senhor Jesus ensina aqui através de João assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O jovem, quando ele é jovem, existem muitas ilusões por ser jovem. E a carne ainda é jovem. Por isso que é necessário você buscar,
O batismo com o Espírito Santo, enquanto você é jovem, se batizar nas águas, você tem que nascer de novo, porque você é jovem. Essa carne está à flor da pele. Você tem que fazer morrer a sua natureza terrena. E quando você encontrar o Senhor Jesus, tem que se afastar das coisas do mundo. E mais tarde você buscar um equilíbrio da vida espiritual. Porque se você se entrega totalmente e você vive um bom tempo assim, por você ser jovem, você não sabe o equilíbrio. E eu vou lhe dar uma dica que eu aprendi há muitos anos atrás. Está escrito lá em Provérbios 25, deixa eu ver se eu encontro aqui. Em Provérbios 25, diz assim, até tinha colocado uma coisa aqui, diz assim, 25:16, para que você tenha esse equilíbrio. Porque isso, para o jovem, é essencial. Se não tiver esse equilíbrio, você pode até abandonar a fé. Aqui diz assim, um grande ensino de Salomão, que até o título, não é? É um ensino, não é? Das coisas, diz, é uma grande lição do moral. Ele diz assim, achaste mel? Ele faz uma pergunta. Come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venhas a vomitá-lo. O que Salomão quis dizer com isso? Quer dizer, você encontrou a Cristo, você nasceu de novo, só ficou maravilhado, não é? Com essa nova vida por ter encontrado a Cristo. Mas isso vai passar um tempo. E se você não balancear essa sua vida espiritual, então, com a sua vida carnal, que não é pecado, então você vai cair num estado que você pode até perder a sua salvação e abandonar tudo, porque você é jovem. Você tem que procurar esse equilíbrio, porque você anda na escola. Então, Deus, o próprio Espírito Santo, que é o guia que vai lhe guiar, porque é o que está escrito, vai lhe dar a direção, a sabedoria para esse equilíbrio. Por isso, você agora tem um versículo que lhe traz a claridade, a mente, o entendimento. Achaste mel? Achaste uma vida espiritual que lhe traz paz, traz tranquilidade? Então, você busca agora um equilíbrio entre sua vida com Deus, sua vida espiritual, e as coisas do mundo que você tem que fazer, que é estudar e andar no mundo, saber separar as águas entre a sua vida espiritual e as coisas deste mundo. Mas aqui ensina assim, não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Isto é um segredo que você vai ter que ter. O equilíbrio entre as coisas que estão no mundo que fazem mal e as que não fazem mal. As músicas que fazem mal e as músicas que não fazem mal. Então você é jovem. Todas essas coisas atraem o jovem. Como é que você vai saber lidar, discernir uma coisa da outra? Viver com Deus, viver com o Espírito Santo, não é ser fanático. Porque o Espírito Santo é que nos guia a toda a verdade, a todo o equilíbrio. Há momentos que você pode ouvir as músicas do mundo, sim. Mas você tendo o Espírito Santo, ele vai lhe dar o equilíbrio. Vai chegar um momento que ele vai dizer, para por este momento. E você volta às coisas espirituais. Então, isso é um equilíbrio. Você ficar sempre, todos os dias dentro da igreja, fechado, então, com o tempo, então você tem que saber equilibrar. Sair, dar uma volta, quer dizer, Deus criou o mundo para o homem, para o bem do homem. Mas nós não temos é que amar o mundo. Você pode ir a lugares, há lugares que você não pode ir porque não tem nada a ver com Deus. Você não vai numa discoteca. Você não vai em lugares, não é, que é contra a sua fé. Mas você pode ir a restaurantes, pode ir a vários lugares, pode ir a parques. Tudo tem que ter o quê? Um equilíbrio da sua fé, porque você é jovem. E você tem que ter cuidado com
as concupiscências do quê? Dos olhos, que trazem as concupiscências do pensamento. Quando você vê, trabalha o pensamento. E o diabo, no jovem, trabalha muito nisso. E depois dessas concupiscências, ele trabalha na carne. Então, por isso que a Bíblia, Paulo ensina a fazer morrer a vossa natureza terrena. Como é que você vai fazer morrer essa natureza terrena? Com o seu jejum, com as suas orações. Quando você vê que está, não é, sendo afligido na carne, sua carne está à flor da pele, então você tem que voltar ao jejum, ao afastamento das coisas da carne deste mundo que lhe atrai, que são as concupiscências dos olhos, do pensamento, não é? Aqui diz assim, as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos, são as coisas que atraem o jovem. Então você tem que saber que o maligno, o diabo, vai usar essas coisas contra você, porque ele sabe que você é jovem e que o seu corpo é jovem. Então, é nisso que o diabo vai lhe atacar. Então, nós temos o quê? A palavra de Deus que nos instrui para sabermos como nós devíamos andar. Não ficar ansioso com a vida. Quando o jovem, ele é jovem, ele é ansioso. Ansioso em querer namorar, em querer casar. Isso não tem nada de errado. Mas nós também temos que aprender o quê? Quando somos jovens, a confiar em Deus. Mesmo neste livro, nessa epístola de João, se você for ler mais à frente, praticamente quase no fim, João deixa uma dica nesse versículo extraordinariamente. Quando você faz as suas orações, ele ensina assim: eis, e esta é a confiança que temos para com ele, para com o Senhor Jesus. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, quando ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Quer dizer, o próprio Deus sabe que o jovem procura um relacionamento. Você acha que o Senhor Jesus não sabe? Ele sabe. Por isso, João ensina que essa é a confiança. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, se naquele momento for a vontade de Deus você encontrar alguém, então o Senhor Jesus vai ouvir, vai analisar e vai trazer a resposta. Mas se não for, você é jovem, você tem tempo. Às vezes você tem 18, 20 anos e você quer logo. E às vezes o Senhor Jesus não quer. Nesse momento o Senhor Jesus não quer. Porque vai atrapalhar o seu crescimento e o seu amadurecimento espiritual. Então você tem que ter discernimento que certas coisas que nós pedimos ao Senhor Jesus, Ele não nos dá automaticamente, mesmo que nós tenhamos necessidade dessas coisas. Porque Ele sabe o tempo certo para nos dar. Deus é um Deus onisciente. Ele sabe o amanhã. Ele não deixa de ouvir as nossas orações e nem faz de surdo para que não ouça as nossas orações. Simplesmente parece que ele atrasa o tempo. Parece que não responde. Mas quando ele vier a responder, você vai entender que foi o tempo certo. Porque nós também não sabemos o tempo certo. Há coisas que até hoje eu peço, também não recebi. E eu também fico pensativo, é normal, quando nós somos jovens também, já tive essa idade dos 18, 20 anos, também fiquei na mesma expectativa. E às vezes as coisas acontecem uns mais cedo, outros mais tarde, mas não quer dizer que o Senhor Jesus não sabe, Ele sabe. Talvez não tenha chegado o momento certo. E quando chegar o momento certo, essa oração que você já fez, que Ele já ouviu, você tem que ter essa confiança que Ele vai lhe responder, não é? Sabemos que Ele nos ouve quanto ao
que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Quer dizer, no momento certo, ele vai nos responder e trazer o resultado das nossas orações, não é? Se são todas as orações que o Senhor Jesus vai atender, não. Se pedires alguma coisa, o que está escrito aqui, segundo a sua vontade. Muitas coisas, a maioria das coisas é nossa vontade. E ele vai ignorar. Muitas coisas ele vai ignorar. Não porque ele não saiba, não porque ele não tenha ouvido. Simplesmente há um silêncio, ele não responde, não é? Mas se nós temos alguma urgência na nossa vida, você vai ver que ele responde. Mas se for algo que não há urgência e nós podemos esperar, porque ele também sabe do amanhã que esse algo só vai acontecer daqui a um tempo, você não tem opção senão o quê? Esperar. Não é tentar resolver da sua maneira. Ele não respondeu até agora, não é? Vou arranjar alguém no mundo e acabou a história, porque aqui dentro da igreja não vejo ninguém. Então as coisas não são bem assim. Uma vez que você aceitou a Cristo, você está sujeito a Cristo. Está sujeito a essa palavra, a obediência dessa palavra. Você iniciou uma guerra contra as trevas. Se você estivesse no mundo, era mais fácil. Você não precisaria de permissão do Senhor Jesus para arranjar ninguém. Mas agora você tem um Senhor, um dom da sua vida. Agora você tem um Espírito dentro de você que lhe guia. Se esse Espírito que lhe guia não lhe guiar até essa pessoa, o que é que você quer? O que é que você quer? Você quer ir para o mundo e fazer a sua vontade? Então ele vai sair da sua vida. É assim que funciona. Não perca a sua salvação por causa das concupiscências do mundo. São as concupiscências da carne, as vaidades dos olhos, do pensamento, os desejos carnais que estão aqui. Não é porque você encontrou a Deus, você nasceu da água e do Espírito, não é? Que esses desejos carnais desapareceram. Não, se você não viveu uma vida santa, eles vêm à flor da pele. E não é o diabo, é sua carne. O nosso maior inimigo, em primeiro lugar, é a nossa carne. Somos nós mesmos. Depois é que veio o diabo. Aqui Paulo inicia: jovens, sois fortes porque tendes vencido o maligno. O difícil não é vencer o diabo. O mais difícil é vencer a nós mesmos. Porque quando nós não vencemos a nós mesmos, tão pouco vencemos o diabo. E o diabo sabe disso quando você é jovem. Se ele não te pega nos primeiros anos porque você está firme, você tem colocado a sua força no Senhor Jesus, ele espera, ainda que espere 10 anos. Ele sabe dessa carne, das concupiscências dessa carne, das fraquezas dessa carne. E como ele tentou pegar o Senhor Jesus no momento oportuno, também vai tentar te pegar no momento oportuno. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que o Senhor Jesus lhe livre de todo o mal. Que o Espírito Santo lhe guie a sua mente pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do nosso Senhor Jesus.